Olá, meu querido, minha querida. Nós estamos vivendo um momento em nosso país muito crítico, muito desfavorável, muito sinistro. Apesar de não desejar me envolver em política, me envolver em questões que não são ligadas à evangelização ordenada por Jesus, nesse momento, entendi ser necessário esse papo extraordinário 2 para levar uma palavra aos irmãos cristãos. Sinceramente, eu não acredito muito no ser humano, devido à vulnerabilidade dele, devido às limitações que geram uma grande impotência diante de questões tão preponderantes como, por exemplo, escolher o presidente de um país. É sobre isso que preciso conclamar todos aqueles que se dizem cristãos para praticar a arma mais poderosa que temos, no objetivo de receber livramentos, de receber proteções, de receber bênçãos e principalmente os milagres de nosso Deus Todo-Poderoso. Estamos vivendo um grande fracasso nos relacionamentos interpessoais, devido ao caos que estamos enfrentando, principalmente na ditadura da vaidade. E por isso, cada ser humano, está tentando se defender à sua maneira, resultando numa enorme incompetência para se ter relacionamentos verdadeiros e eficazes. Além disso, o vírus da corrupção, que está imperando, traz uma depressão terrível para a maioria dos brasileiros trabalhadores e de bem. Daqueles que realmente desejam um país confiável, um país melhor, um país preocupado com o bem geral de sua nação. Eu acredito que esse grupo que está preocupado, que quer o bem, está um tantinho perdido ao pensar que tem que votar em alguém para ser presidente do país e não poder acreditar em ninguém. Até ouvimos muito que vão votar no menos pior, porque não existe o verdadeiro, o bom, o belo e o útil. Outros que vão anular o voto e ainda outros que vão se omitir. Eu, sinceramente, concordo com esse grupo e já estive também bastante perdida na obrigação de votar para alguém que governará nosso país. É uma grande responsabilidade de cada um de que coloca o seu votinho lá na urna. Se cada um tivesse a consciência da importância desse voto, desse ato importante, se cada um procurasse a competência respectiva, imparcial, para cada atitude a realizar, se cada um tivesse realmente imbuído do amor de Cristo, como essa votação que vamos participar em outubro próximo, seria decisiva para um país melhor. Eu já vivi muitos anos perdida, confiando em mim, nas minhas convicções, no meu orgulho. Porém, um dia conheci o Deus dos cristãos e como sou muito dedicada e estudiosa em minhas pesquisas, hoje posso estar firme, forte e em paz das minhas ações, porque estou empenhada em ouvir o Espírito Santo antes de praticar qualquer ação de grande responsabilidade. Deus não erra. Deus não se engana. Deus não é parcial. Deus nos ama tão incondicionalmente que, conforme está escrito no Evangelho de João, no versículo 16 do capítulo 3, nós temos: porque Deus amou o mundo de tal forma, de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Deus do cristão é onipotente, ele pode tudo. É onisciente, sabe tudo.
e é onipresente, está presente em todos os lugares, mesmo invisível aos nossos olhos humanos. Vocês podem até argumentar, realmente, o Deus da Bíblia é a verdade. Ele não erra e é 100% confiável. Mas, porém, o ser humano não é confiável. O ser humano tem mentido muito. O ser humano tem sido muito hipócrita. O ser humano é altamente corruptível. E eu vou votar no ser humano. Como se pode fazer isso de uma forma competente? Como? Olha, eu não posso negar ou rejeitar uma palavra que seja dessa argumentação tão verdadeira. Porém, minha paz, minha tranquilidade, minha competência está na fé inteligente que pratico em Jesus. Eu vou contar para vocês como faço para ter uma paz em meio a esse caos que estamos vivendo. Como posso votar? Como posso votar com competência diante de todo esse cenário caótico? Bem, tenho paz porque creio e confio num Deus vivo que está tão presente em minha vida, cujos resultados que me proporciona são tão excelentes que coleciono muitos testemunhos, os quais teria que escrever centenas e centenas de páginas para relatar eles. Diante disso, consegui uma tranquilidade em votar num candidato que diz crer no mesmo Deus vivo que eu e posso dar um voto de confiança a ele. Vocês vejam bem, não estou dizendo que ele vai governar com o amor de Jesus Cristo, que o amor que Jesus Cristo nos ensinou, que ele é o melhor, que ele é o único que pode dar jeito nesse país. Não estou apostando nada. Exatamente porque o ser humano é frágil e imutável. Eu não sou Deus para saber qual a verdade do coração dele. Somente Deus sabe a verdade de cada coração de suas criaturas. Porém, como acredito que ele realmente é um cristão, como afirma tempestivamente que é, com certeza ele já se configurou, já é um excelente governante. Não por ele, mas por Cristo que tudo sabe e tudo pode. Por isso, venho aqui nesse papo extraordinário para conclamar todos aqueles que se dizem cristãos a realizarem tempestivamente, quer dizer, sempre, até a eleição, correntes de oração, para que Deus eleja o candidato Jair Bolsonaro no primeiro turno. Eu não estou pedindo a vocês que votem nele. Como já disse e repito, infelizmente, eu não posso confiar no ser humano, porque, como também já disse, somos vulneráveis e imutáveis. Mas podemos orar e pedir a Deus que use o poder dele para que o candidato Jair Bolsonaro seja eleito no primeiro turno, caso seja o melhor para o nosso país. Vejam bem, eu não estou falando de religião. Estou conclamando todos aqueles que acreditam em Jesus e praticam o verdadeiro cristianismo. Orem. Orem muito. Orem também para que ele tenha coragem de lutar com a sabedoria que vem de nosso Deus. Até o dia das eleições, contra todo o mal que esteja querendo impedir o bem, que é a palavra de Deus, de vencer. Orem para que ele tenha força e não deixe qualquer obstáculo ou maldade, como ele sofreu. O que aconteceu foi terrível. Foi uma maldade muito grande. Então, nós temos que orar para nada impedir ele de batalhar até o fim. Orem principalmente para que Deus confirme em seus corações o melhor para o nosso país. A primeira base que o cristão pode ter para votar no candidato Jair Bolsonaro é exatamente ele professar a mesma fé nossa. E a segunda e preponderante base é a fé inteligente. Se vocês praticam, se vocês tiverem um relacionamento diário com Jesus Cristo, ele
E com Jesus diante disso, ele inspirará em seus corações como devem votar. Peço ainda para não se omitirem, votando nulo, não votando, votando em branco. Jesus é o sim ou não. Não existe omissão, não existe senões, não existem senões. Ou radicalismo, como muitos alegam por conta de seus orgulhos, quando a outra opinião é divergente deles. Ele, Jesus, é Deus, sabe tudo, pode tudo, está vivo, por isso é Deus. Uma grande parte da crise brasileira é por culpa da covardia de muitos brasileiros em tomar uma decisão sobre algo que atinge a todos. Sejamos corajosos, guerreiros e lutemos pelo nosso país, primordialmente com o amor que vem de Jesus. Não deem desculpas para se omitirem, como, por exemplo, eu não acredito em nada ou em ninguém. Eu não tenho condições de escolher. Eu não gosto de nenhum candidato. E assim por diante. Desculpas, desculpas e desculpas, que impedem muitos de cumprirem com suas responsabilidades. Votar é uma responsabilidade civil do cidadão. Do cidadão enquadrado no grupo dos aptos a votar. Aí, as urnas, independentemente de raça, gênero, nível de instrução, situação financeira, e seja lá o que muitos discriminam. Ratificando, conclamo todos os cristãos brasileiros, a se unirem em oração pela votação que acontecerá no dia 7/10/2018, no objetivo de nosso Deus operar com todo o poder dele para ser eleito no primeiro turno um presidente que esteja imbuído do espírito do bem e que governe da melhor forma para a nação brasileira, conforme pode acontecer, conforme acredito que o Bolsonaro pode fazer e nós conseguirmos um país melhor, um país em que se possa viver em paz. Era isso que eu queria falar para vocês, meus queridos. Deus os abençoe e até o nosso encontro, nosso papo 12, que breve botarei no ar. Bye, bye.